Meus amados, chegou o momento da gente meditar na palavra de Deus, e eu queria muito que você mais uma vez abrisse, por favor, a sua Bíblia, que está, a leitura que nós fizemos está no Evangelho que escreveu o evangelista São Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 26, nós lemos até o versículo 32. Nesta noite nós estaremos falando sobre um personagem da Bíblia, irmãos, que Jesus mencionou, Ló ou Lote, não é? Ele é um tipo de crente no tempo do arrebatamento. Vou repetir, Ló é um tipo de crente no tempo do arrebatamento. Surpreendentemente, a gente vai aprender sobre essa verdade. E quando uso a expressão surpreendentemente, porque eu sei que vai causar alguma estranheza em alguém, ao tomar conhecimento do que na verdade esse personagem pode mostrar para nós. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus falou desse homem e também falou da sua mulher. Jesus disse que nos dias de Ló, e depois também mencionou tanto a sua geração, a vida da sua geração, Jesus mencionou, e também fez menção direta à esposa de Ló. Uma outra coisa que me chamou a atenção, que Jesus falou isso durante seu ministério terreno de ensino, não é? Engrandecido seja Deus. Uma outra coisa, meus amados irmãos, que esta palavra, o historiador Lucas, porque é muito bom lembrar, irmãos, que Lucas, ele escreveu 2 livros do Novo Testamento. Tanto ele foi um evangelista, pois um evangelho traz o seu nome, como também ele escreveu Atos dos Apóstolos. E todas as pessoas que conhecem a palavra de Deus sabem que Lucas foi um historiador especial. Eu já ouvi comentários de que como pode uma pessoa em 28 capítulos, que é o livro de Atos, relatar coisas históricas tão tremendas. Ele cita tempo, ele cita situações que cada tempo se desenrolou, aconteceu, fatos que até hoje podem ser comprovados. Então é realmente um historiador sem igual. E foi a Lucas que, na verdade, pelo Espírito Santo, ele trouxe essa revelação para nós. O que me chama a atenção também, meus amados irmãos, é fazer perguntas à Bíblia a respeito desse personagem. E eu queria que você meditasse aí, quando eu fizer alguma pergunta aqui nesta noite. Olha só, Ló era crente? Ló era crente? Irmãos amados, por incrível que pareça, ele era crente, crente, mas não como a gente entende, ou como na verdade a gente costuma chamar as pessoas pelo fato de tomarem uma posição a respeito de Jesus. Ele era crente porque ele aprendeu a ser crente. Em nenhum momento da sua vida ele demonstrou uma experiência real com Deus. Ele apenas caminhava com o crente, e pelo fato de andar com o crente, ele aprendeu a ser crente. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para que eu possa provar biblicamente esta verdade que estou declarando. É que Jó, no capítulo 42 e o verso 5, a parte A, ele diz assim: antes eu só te conhecia de ouvir falar. Nós temos que reconhecer que existem muitos crentes teóricos. Tem muitos crentes que sabem cantar hino de crente. Tem muitos crentes que sabem usar a Bíblia, sabe o que tem na Bíblia no sentido dos seus livros, sabe que tem 2 partes, o Velho e o Novo Testamento. Porém, meus amados irmãos, as pessoas nunca tiveram uma revelação direta de Deus, uma experiência real. Jó, completando o versículo, ele disse: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. A gente não pode só aprender a ser crente. Nós temos que ter uma verdadeira experiência com Deus que testifique que nós realmente somos crentes e filhos de Deus.
Uma outra coisa que me chamou a atenção, Ló era um servo do Senhor. Agora, irmãos, procure na Bíblia se você vai encontrar alguma coisa que Ló fez para Deus. Quanto eu desejaria que algum crente me mostrasse, porque pela graça de Deus, esse ano completo 34 vezes do Gênesis Apocalipse. E confesso a vocês que esse personagem sempre me intrigou. E eu não encontrei nada que Ló fizesse diretamente para Deus. Uma outra coisa que me chamou a atenção a respeito de Ló, quando eu vejo esse grupo de louvor adorando o Senhor, muitas vezes sentem e choram, muitos levantam a sua mão em expressão de adoração e louvor a Deus. Ló, irmãos, nunca ofereceu um sacrifício a Deus. Procure na Bíblia. Veja na história de Ló, no relato bíblico, se Ló ofereceu um sacrifício a Deus, se teve algum momento que Ló demonstrou que estava fazendo alguma coisa para demonstrar sua adoração ao Criador. Não houve. Por incrível que pareça. Uma outra coisa, meus amados irmãos, Ló era uma bênção? Para quem? Para quem Ló foi bênção? Procure na Bíblia se você vai encontrar se ele foi bênção para alguma pessoa. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui, talvez vai causar alguma estranheza em alguém. Ló nunca ganhou alguém para Deus. Nunca conquistou alguém para poder servir a Deus. Nunca. Eu vou provar isso durante a nossa ministração. E a gente vê isso no comportamento da família. Eu sei que vocês viram na leitura que eu fiz. Noé, irmãos, se ele não ganhou ninguém, mas ganhou a família dele. Noé entrou na arca e colocou lá dentro sua esposa, colocou os seus filhos e as suas noras. Porém, Ló, por favor, olha o que nós encontramos na Bíblia. O texto sagrado, meus amados irmãos, fala que, eu quero ir diretamente para a esposa de Ló, já que vou falar da sua família. A esposa de Ló, ela, na Bíblia, ela tem uma marca terrível, que eu creio que nenhuma pessoa quer ter essa marca na sua vida. Qual era a marca? Ela é símbolo de desobediência a Deus. Olha o que está escrito na Bíblia. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse, isso aqui foi o anjo dizendo para Ló e sua família: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda a campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Gênesis capítulo 19 e o verso 17. Agora olha o que Jesus falou a respeito da mulher de Ló. Em Gênesis 26, eu vou até usar uma expressão do Velho Testamento. Em Gênesis 26, 19, 26 está escrito: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Deus disse: quando você estiver escapando de Sodoma, não olhe para trás. Ela olhou para trás. E o juízo foi imediato. Ela se transformou numa estátua, numa coluna de sal. Ela é símbolo de uma pessoa que desobedeceu, afrontou diretamente uma ordem de Deus e recebeu uma punição tão tremenda. Isso aconteceu na família de Ló. Um outro detalhe, meus amados irmãos, que eu encontrei na Bíblia que me chama a atenção: Ló tinha duas filhas, e elas estavam noivas, e os futuros genros de Ló, olha o que está escrito a respeito deles. Quando os anjos que estavam na casa de Ló disseram que eles iam destruir aquela cidade, ele disse para Ló: olha, veja se você tem genros, se você tem os seus familiares, prepara todo mundo para sair daqui. E Ló foi até os seus genros para comunicar com eles que Deus ia destruir aquela cidade, que eles precisavam sair. Olha o que aconteceu com os futuros genros de Ló. Então saiu Ló e falou aos seus genros e aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos seus olhos, ou aos olhos dos seus genros. Os genros não eram crentes, não criam na palavra de Deus, e também não acreditavam no crente Ló. Irmãos amados, tem pessoas que, mesmo que elas não tenham assim uma experiência real com Deus, mas acreditam na fé.
das pessoas. Eu tenho experiências nesse sentido na minha vida. Uma certa vez eu estava viajando à noite, eu ia para o campo, eu estava de bicicleta, era um lugar difícil de acesso, e eu fui de bicicleta, e uma pessoa que estava comigo, caminhando, indo na viagem, eu estava em uma bicicleta e ele em outra, e eu tinha uma lanterna, era noite, então esse irmão dependia da minha luz, e Deus falou comigo: Edilson, muitos estão assim, andando na luz dos outros. Se você observar bem, você não vê a fé dos filhos de Noé, mas os filhos de Noé acreditavam na fé de Noé, e por isso fizeram o que seu pai, e foram vitoriosos. Uma coisa que me chama a atenção, meus amados irmãos, também, é que Ló está demonstrando que não era um crente de qualidade, porque as pessoas não acreditavam na sua fé, na sua palavra. Agora, e as filhas de Ló? Irmãos, eu tenho algo terrível para dizer. Eu sei que, eu queria até que você pensasse se você teria coragem de fazer o que Ló queria fazer com as suas filhas. Em um momento de prova, olha o que aconteceu. Eu vou ler até um texto aqui para os irmãos verem. Gênesis 19:8 diz assim: embora que elas eram virgens, seu pai estava disposto a abrir mão delas, dessas filhas. Olha o que diz em Gênesis 19:8: eis aqui 2 filhas tenho, que não conhecem homens, fora vos-las trarei, e fareis dela como bem for aos vossos olhos. Somente não façais a estes homens, nada a estes homens, porque para isso vieram à sombra do meu telhado. Irmãos amados, diz a Bíblia que quando os anjos que entraram na casa de Ló, que não eram reconhecidos pelos os habitantes de Sodoma como se fossem anjos, eles pensavam que eram homens, e devido ao homossexualismo ser tão expressivo naquela cidade, era a marca. Toda vez que você vê falar a expressão sodomista, é uma expressão de homossexualismo. E a Bíblia fala que eles foram a todos os habitantes dos bairros próximos à casa de Ló, compareceram perante sua porta e pediram para que Ló colocasse aqueles 2 homens que entraram na casa dele, para que eles pudessem ter relações com aqueles homens. E Ló quis defendê-los, disse: meus irmãos, não façam isso, esses homens se abrigaram na minha casa, e eu tenho responsabilidade com eles. Mas os habitantes de Sodoma não quiseram, e Ló então ofereceu as suas 2 filhas. Aí eu fico pensando, como é que um pai abre mão assim de duas filhas? Eu só posso entender que essas meninas não inspiravam muita confiança, não. E se você conhece a história das filhas de Ló, vocês sabem que realmente elas provaram que elas se deixaram moldar pelo caráter pecaminoso e depravado também daquela cidade. Outra coisa, meus amados irmãos, que eu encontrei aqui, e eu queria falar rapidamente aqui algumas coisas a respeito da história de Ló, que é interessante. Eu só vou ler aqui porque eu queria que são informações importantes para as pessoas se inteirar a respeito desse personagem. Ló era filho de Arã, irmão mais novo de Abrão, portanto sobrinho do patriarca. O significado do nome Ló é véu ou cobertura, ou ainda revestimento. O sentido desse significado é o seguinte: a importância de se apresentar bem diante dos outros. Este nome também faz alusão à aparência enquanto a maneira de falar ou de se comunicar. E ainda uma expressão mirra. Resumindo essa informação que eu quero trazer para os irmãos, o nome de uma pessoa tem um significado, pelo menos biblicamente falando, você tem que levar em conta o significado do nome da pessoa. Por exemplo, Abrão, seu nome significa pai exaltado, mas Abraão é pai de uma multidão. Então veja que o nome correspondia à sua vida, ao seu caráter, a uma experiência com Deus. Então Ló, irmãos amados, era uma pessoa que prezava pela aparência. E eu fico preocupado com alguns crentes que se preocupam tanto de se apresentar bem, de falar bem, mas muitas vezes não faz o principal, de que é buscar uma verdadeira experiência com Deus, que faz você realmente glorificar o santo nome do nosso Deus. Uma outra coisa, meus amados irmãos, que eu encontrei aqui, é que Ló, pelo fato de eu dizer aqui que ele não foi uma bênção, ele não foi uma bênção para Abraão. Não foi, irmãos. Por 2 vezes Abraão teve que socorrê-lo.
em alguma situação difícil que ele acabou se metendo, se enrolando, não é? E o que me chama a atenção aqui, que por fim, Abraão disse: olha, eu não quero mais você na minha casa não. Porque o comportamento dos seus pastores com os meus pastores está provocando intrigas, contenda. E pelo fato de ser irmãos, a gente não pode brigar. Crente não pode viver em contenda. A Bíblia diz que ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então Abraão pediu para Ló se separar dele. Agora, queridos, olha o que o crente faz. Com um verdadeiro crente, ele chegou para Ló e disse: olha, seguinte, como o seu rebanho é grande e o meu também é grande, eu vou lhe dar a oportunidade de escolher. Se você escolher a direita, ou as terras da direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher as terras da esquerda, eu vou para a direita. Agora, irmãos amados, olha como Ló não era crente. Olha como Ló não era um verdadeiro crente. Crente ele era, mas não era um verdadeiro, ou como realmente deveria ser. Porque se ele fosse crente, quando ele recebeu essa proposta do patriarca Abraão, o que ele faria? Primeira coisa, ele diria: meu tio, eu não posso tomar essa decisão, porque foi o Senhor que me trouxe nessa viagem. Foi o Senhor que, na verdade, através da sua vida, eu fui abençoado. O Senhor é quem deve escolher. Mas Ló, irmão, não tinha essa fé. Ló, o que ele fez? A Bíblia diz que ele subiu num monte alto e observou a terra. E os olhos carnais, porque ele olhava com os olhos do rosto e não com os olhos da fé, ele olhou para as bandas de Sodoma e viu que ali era um lugar excelente para morar. Agora Abraão não se importava nem com a direita e nem com a esquerda, porque a prosperidade de Abraão vinha do Senhor. Amém, querido? Receba essa palavra aqui nessa noite, em nome de Jesus. Não pense, irmãos amados, que é São Paulo que vai te dar talvez a glória que você... Em nome de Jesus, saiba que o Deus de São Paulo é o Deus de vitória da conquista, é o Deus dos Estados Unidos, é em qualquer lugar do mundo que você estiver, Deus pode te exaltar. Porém, se você confiar nas riquezas deste mundo, se você confiar nas possibilidades de glória desse mundo, você vai se decepcionar como se decepcionou Ló. Ele fez uma boa escolha no sentido de vista. Mas a Bíblia diz que enquanto a terra era muito boa, mas os moradores daquela terra eram grandes pecadores diante de Deus. Então, meus amados irmãos, a gente fica surpreso em ver essas revelações a respeito da pessoa de Ló. Ele mostrou um caráter duvidoso, carnal e ingrato também. Uma outra coisa que eu pude ver, meus amados irmãos, é que Jesus, ele falou a respeito de Ló. E como falou de Ló? E aí então, se os irmãos observarem bem, por favor me acompanhem. O texto vai dizer o seguinte, pelo menos o que a pesquisa que eu fiz faz nós entendermos da seguinte forma: tanto Ló como a sua esposa, eles eram figura dos crentes no tempo do arrebatamento. Porque Jesus disse: assim como aconteceu nos dias de Ló, assim será também nos dias do Filho do Homem. Então Jesus colocou Ló e a sua esposa como figuras de crente. Ló conseguiu escapar, mas a esposa não. Então nós temos que entender que tem pessoas que servem a Deus, tem pessoas que vão para o céu, mas infelizmente tem pessoas que mesmo servindo ao Senhor, vão ficar, não vão receber a vitória. Você pode tomar uma decisão aqui nessa noite, em nome de Jesus. Você quer escolher a melhor parte, você quer escolher a melhor direção da sua vida, em nome de Jesus, é só você atentar para o que nós temos para dizer aqui nessa noite. Olha, irmãos amados, o que eu achei também aqui nessa oportunidade. Jesus falou também da geração de Ló, para me mostrar para nós porque Deus teve que destruir duas cidades de uma maneira tão terrível. Eu queria que os irmãos pensassem: Deus é amor. Deus provou que tanto ama a humanidade que foi capaz de dar Jesus. A gente tem dificuldade de ver esse Deus, um Deus de fogo, um Deus de juízo, aí tem dificuldade. Mas a Bíblia também diz que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Você pode adorar a Deus por tudo que Ele é? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. E aí, meus amados irmãos, vamos ver o que estava acontecendo nos dias de... Vou lembrar um pouco do que aconteceu nos dias de Noé. A Bíblia diz que nos dias de Noé, as pessoas, eles comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento. Esse era o comportamento do povo antediluviano.
Agora eu pergunto a vocês, tem alguma coisa errada em comer e beber? Pelo fato de a Bíblia não dizer que aqui era bebida alcoólica ou alguma coisa, aqui é beber, não comer, beber, fazer festa. Era isso que ele está dizendo. Casar e dar em casamento, tem alguma coisa errada? Alguém fica pensando, não. Então, por que Deus então destruiu o povo do tempo de Noé? Só porque eles comiam? Só porque eles bebiam? Só porque casavam e davam-se em casamento? Agora eu vou perguntar uma coisa a vocês. Deus criou o homem apenas para comer e beber e para casar e dar em casamento? Foi só para isso? Foi esse o objetivo de Deus? Não, a minha Bíblia diz que Deus nos criou para louvor da sua glória. Deus nos criou para ser imagem e semelhança de Deus, para engrandecer o seu nome, para viver para a glória dele. Amém, querido? Então, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, não pense que a gente vivendo uma vida normal desse mundo, nós vamos agradar a Deus diretamente. Não, não, nós temos que fazer alguma coisa a mais. Nós temos que demonstrar que nesse mundo nós temos um Deus que merece a nossa adoração, o nosso engrandecimento constantemente. Agora, por favor, eu quero que vocês vejam que Jesus coloca Ló depois de Noé. E historicamente está correto. Primeiro foi Noé e depois foi Ló. Só que Jesus coloca os dois para que a gente entenda que no tempo da volta de Jesus haverá crentes como Noé, que se salvam e tem condição de salvar sua família pelo testemunho que tem. Mas vai ter crente, irmão, que vai escapar somente ele e mais ninguém. Aí você fala, mas como é que pode uma pessoa que, pelo que o senhor está falando, como é que uma pessoa como Ló foi para o céu? É só você me aguardar um pouquinho e eu vou dizer por quê. Irmãos amados, olha que coisa interessante aqui com relação aos dias de Noé e de Ló. Vocês lembram, eu disse que nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam em casamento. Agora, olha só o que acontecia nos dias de Ló. Comiam, bebiam, alguém pode dizer, está tudo igual, pastor. Compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Era o que o povo nos dias de Ló fazia. Vou repetir. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Irmãos amados, em que sentido a geração de Ló é pior do que a de Noé? Você percebeu uma coisa fundamental que faltou aí? Faltou casamento. Vocês imaginem uma sociedade sem casamento, sem família. A maior instituição de Deus na terra, antes da igreja, é a família. Agora imagine a sociedade de Ló, a geração de Ló, não queria saber mais de casamento. E eu pergunto a vocês, em nome de Jesus, nos dias que nós estamos vivendo, não é assim que nós estamos vendo? Lembra que o Brasil foi surpreendido agora com uma propaganda aí, onde colocou uma mulher para representar um pai? Isso foi causa de polêmica, de muitas discussões. Então veja que casamento hoje, irmãos amados, somente na igreja. Eu vou abrir um parêntese. E até no meio da igreja, infelizmente, algumas pessoas estão deixando de valorizar a família. E meu irmão, em nome de Jesus, lembra que Deus quer que você seja salvo, mas que toda a sua casa também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você quer que sua filha fique, o seu filho fique, a sua esposa, o seu esposo fique? Eu sei que não. Então você precisa ser um crente melhor do que foi Ló. Eu estou já caminhando, irmãos, para encerrar, mas eu queria muito chamar a atenção de vocês. Por favor, em nome de Jesus, eu vou agora revelar o porquê foi que Ló conseguiu se salvar. Porque eu creio que vocês concordam comigo, que as qualidades de Ló não dá para ir para o céu. Não dá. Porque ele não fez nada, não ganhou ninguém, nunca demonstrou adoração, nunca fez alguma coisa, nunca foi bênção para ninguém. Como é que uma pessoa dessa pode ir para o céu? Agora, meus amados irmãos, a felicidade de Ló é porque ele tinha um tio que era intercessor. Olha só o que eu encontrei na Bíblia, irmãos. Está escrito literalmente, meus amados irmãos, Ló. Olha só que passagem extraordinária nós vamos encontrar aqui, em nome de Jesus, glória a Deus. Em Gênesis, eu vou até, inclusive, queria muito que você abrisse comigo a sua Bíblia, para a gente ler juntos essa passagem, capítulo 19 do Gênesis. Olha o que Deus mostrou para mim.
Glória a Deus. O texto vai dizer aqui, versículo 29, capítulo 19, verso 19. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de quem? De Ló, que lembrou de Ló? Ou lembrou de Abraão? Lembrou-se de Abraão. Porque se você ler o capítulo 18 de Gênesis, a vida de Ló estava agora nas mãos do patriarca. O patriarca orou a Deus, e a Bíblia diz, Deus se lembrou de Abraão. Olha o versículo 29. Deus lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Se você entendeu o que estou dizendo aqui pela palavra de Deus, irmão, tem gente que vai alcançar a vitória. Sabe por quê? Porque Jesus está à direita de Deus, intercedendo por nós. E se você nessa noite tomar uma decisão, mesmo que você tenha feito alguma coisa que desagradou profundamente a Deus, mas se nessa noite você se voltar para Deus, nós temos um advogado que pode nessa noite lhe restaurar. E se Jesus voltar, você sobe cantando o hino da vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Na conclusão, irmãos, em nome de Jesus, Ló, portanto, é um tipo de crente no tempo do arrebatamento. O alerta está comunicado pela palavra de Deus. Só não se prepara quem não quiser escapar. Quantos aqui querem escapar da grande destruição que vem desse mundo? Isso, meu irmão. Você que está em casa, levante a sua mão, diga para Deus que você não quer perecer. Olha o que está escrito mais uma vez para nós terminarmos aqui nessa noite. Vou estar concluindo com este versículo. Por favor, pense bem nesse versículo. O texto da palavra de Deus diz em Gênesis 19, 17: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda a campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Em nome de Jesus, não olhe para trás. Faça de Jesus o seu ponto, não é, de atenção. Ele é o autor e o consumador da fé. A Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Quantos aqui estão olhando para Jesus? Quantos estão realmente querendo a vitória que só Ele pode dar? Em nome de Jesus, acredite, irmãos, a graça salvadora é capaz de nos levar para o céu. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Pouso e alegria posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus irá, outra vez aqui. Jesus irá mais outra vez aqui. Todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos em nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Cantemos juntos, Ele é o nosso Senhor. Jesus irá, outra vez aqui. Jesus irá mais outra vez aqui. Todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos em nome. Jesus irá, outra vez aqui. Jesus irá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos em nosso Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero nesse momento convidar você para estar de pé. Aleluia.
Engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, eu sinto profundamente um desejo no meu coração de fazer um apelo aqui nessa noite. Irmãos, essa palavra não foi somente para pessoas que não são crentes. Ela também foi para pessoas que servem a Deus, mas que muitas vezes ainda não atentou diligentemente para a palavra de Deus. Você ainda não se qualificou pela Bíblia como um verdadeiro servo do Senhor. Assim como Abraão intercedeu por Ló e Deus ouviu e fez Ló escapar, assim nessa noite você tem a igreja aqui, pelo poder de Deus. Jesus Cristo está agora à direita de Deus, e nós podemos entregá-lo nas mãos de Deus, e Deus pode fazer uma obra na sua vida. Você pode estar aqui no templo, você pode estar, quem sabe, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Volte-se para Deus agora. Volte-se para Deus. A igreja está orando em seu favor. Existem pessoas que estão pagando um preço porque entenderam a importância de orar e interceder pelas pessoas diante de Deus. Tem alguma pessoa aqui nessa noite que quer tomar uma decisão feliz? Quem sabe você não é aquele crente ainda, aquela crente que precisa ser. Seja hoje, toma uma decisão. Se você quer, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Nós queremos entregar você nas mãos de Deus. Tem alguém aqui para Jesus? Tem alguém que quer nessa noite, que sente a necessidade de escapar da grande destruição que vem no mundo, meus amados irmãos? Se você quer escapar, venha. Jesus pode nesta noite fazer uma obra na sua vida. Assim como Jó, ele teve a oportunidade de crescer e ser mais abençoado do que ele era, assim também você pode, se você colocar a sua vida agora nas mãos de Deus. Em nome de Jesus. Se você porventura está vendo essa live e você sentiu o desejo de aceitar Jesus como Salvador, de tomar uma decisão, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você quer retornar para a casa de Deus, em nome de Jesus, tome essa decisão, entre em contato conosco, venha aqui na igreja, a igreja está aberta todas as manhãs, e pode orar por você, e pode tomar o seu nome, para a gente ficar orando por você, comunicar você os cultos da igreja, e assim você poderá servir a Deus como realmente Deus quer que você o sirva. Nós estamos aguardando em nome de Jesus. Amém? Em nome do Senhor. Vamos fazer essa oração agora. Oremos ao Senhor e vamos agradecer. Quantos estão alegres com Jesus? Porque Ele fala conosco. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, quero agradecer ao Senhor pela autoridade que o Senhor me concedeu. Meu Deus, pelo privilégio de ser um porta-voz da Tua palavra. Pai, eu fico nesta hora com toda a certeza em meu coração. A Tua palavra não volta vazia. A Tua palavra sempre cumpre o propósito. E Tu sabe que eu orei diante do Senhor. Eu pedi para que quando estivesse pregando, o Teu Espírito convencesse pessoas a tomarem a devida decisão para Te servir em espírito e em verdade, para que fosse um verdadeiro adorador do Senhor. Ó Pai, Jesus está agora à Tua direita, e o Senhor pode, meu Deus, nesta hora fazer um grande milagre, salvando vidas, libertando pessoas, trazendo de volta aqueles que se afastaram da Tua casa. Nós oramos ao Senhor, Pai, e já pela fé, em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém e amém.